E acho que podemos começar. Agora está tudo a postos. Tudo em dia. Podemos começar. Ei, what's up, minha família? Choboy Tanzibias está no building. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Same Podcast. E de lembrar para vocês que o Same Podcast é um programa 100% independente e está a ser produzido pela Fora da Órbita. E lembrar para vocês que o Same Podcast é um programa que tem como objetivo passar uma mensagem de liberdade e de conhecimento para todos aqueles que nos acompanham. E para o episódio de hoje, temos um convidado que dispensa apresentações quando o assunto é produção cultural aqui na nossa cidade, no nosso município de Moçambique. E para vocês, hoje no Same Podcast, Aurélio Ngulau, muito boa noite e muito bem-vindo ao Same Podcast. Ok, boa noite a todos. Estamos aqui para podermos então passar um pouco da nossa experiência a todos aqueles que estiverem ali a nos ver. Sim. Um pouquinho no microfone. Sim. Bem, vamos começar o nosso programa. E a primeira pergunta que eu tenho é, antes de professor ou qualquer outra coisa que desempenha, eu gostaria de saber quem é o Aurélio. Uma pergunta muito... Aurélio é um jovem. Sim. Aurélio é um jovem, se calhar com perspectivas muito futuristas. Sim. É um jovem que acredita na capacidade dos outros jovens. Aurélio é pai de família. Sim. Também é filho, irmão de 6, né? Total são os 7. Sim. Filho de Daniel Ngulau e Zita Albertina. Sim. E amante das artes, né? Exato. Fora o campo profissional, Sim. que é a área do professorado. Sim. Mas se não, Sim. é alguém que gosta de artes. Sim. Certo? Começando a sua carreira como professor, gostaria de saber qual é o seu ramo de formação. Ok, sou técnico médio, formado no curso de Matefísica. Sim. E técnico superior no curso de Matemática. Ok. Certo. Escolas que já trabalhou? Eu trabalhei as instituições do Estado. Trabalhei na Escola Anexa. Sim. Trabalhei no Liceu Santo Tomás de Aquino e atualmente trabalho no Instituto Politécnico de Administração e Gestão. Sim. Já trabalhei numa escola privada, que é o Colégio ABC. Sim. E estamos aqui. Sim. Dá para notar que tem muita experiência no ramo da educação. E qual é a sua visão sobre o sistema de ensino em Angola? Quer dizer, o sistema de ensino em Angola ainda é caótico, né? Sim. Nós precisamos melhorar muitos aspectos, desde o ensino básico até o ensino superior. Sim. Conseguimos notar, se calhar, uma educação com um currículo ainda com uma certa deficiência, Sim. em que preocupamos-nos muito com a quantidade de conteúdos e não a questão da qualidade. Sim. Depois também são os tais requisitos utilizados que é para ingressar no próprio sistema educativo na perspectiva da docência. Sim. Acreditamos nós que poderia-se melhorar em criar outras formas de permissão de candidatos ao sistema de ensino para docentes. Sim. Porque notamos que boa parte dos professores que hoje dão aulas, a sua vocação não está inclinada para essa área, estão mais ali por causa do salário. Sim. E acabam também defraudando aquilo que é a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Mas a par disso também é preciso melhorar os currículos são muito sobrecarregados e às vezes acaba fugindo daquilo que é a perspectiva da disciplina ou do curso que o estudante está a fazer. Mas acreditamos nós que com o andar do tempo as coisas vão melhorando. Sim. Até porque também, olhando na perspectiva pós-guerra, Angola ainda tem muitos anos por se trabalhar, ainda tem muitos anos para desenvolver
E nessa época em que nós estamos, né, nesse período em que nós estamos aqui enquanto em vida, vamos procurando sempre dar o nosso saber de maneiras a que então consigamos tenhamos alguma diferenciação naquilo que é a nossa perspectiva do processo de ensino-aprendizagem, não só a nível do Namibe, mas a nível do nosso país. Exato. E falou aqui sobre perspectivas futuristas. Quando é que considera que uma perspectiva é para o futuro? Quer dizer, as perspectivas são mesmo futuristas, né? Sim. Agora, um pensamento atual torna-se meio futurista quando você sabe que vai ter um impacto não só no presente, mas no futuro. Então, são coisas que nós vamos fazendo hoje, mas olhando sempre nos possíveis ganhos que daqui a mais um tempo as outras pessoas também poderão ter. Por exemplo, por exemplo, nós construirmos uma escola, sim. por exemplo, seja qual for a localidade, então a construção de uma escola, apesar de estar a atender os estudantes na perspectiva, ou seja, nesse momento, no presente, sim, a construção da escola está a atender agora determinado número de estudantes, mas é uma instituição que vai ajudar futuramente os que puderem também ingressarem naquela instituição. Pois também, se eu tiver, por exemplo, que construir, vamos supor, um centro de reabilitação de jovens, né, atualmente, então estou a reabilitar jovens, se calhar com algum comportamento desviante hoje, mas futuramente serão esses jovens que poderão ajudar outros jovens a não caírem pela mesma via. Então acreditamos nós que pensamentos futuristas ou perspectivas futuristas são aquelas que nós idealizamos agora no presente, mas olhando sempre que o mesmo poderá ajudar mais pessoas daqui a mais tempo. Exato. Certo. Consegui entender. E sabendo que é professor, tem muita experiência em lidar com alunos, e principalmente na disciplina de matemática, que acho que é uma disciplina que muita gente tem dificuldades. Mas agora a pergunta que eu faço é, quando há negativas, de quem é a culpa? Professor ou aluno? Quer dizer, é preciso fazer uma análise, né? Sim. É preciso fazer uma análise, pelo menos quando... só que atualmente não estou frente ao aluno, não estou a dar aulas, mas no tempo em que eu dava aulas, quando a gente aplica uma determinada avaliação, sim, e notamos, se calhar, um elevado número de negativas, não olhamos só na perspectiva do aluno. Sim. Se calhar nós olhamos muito que o aluno não está a estudar, o aluno não se aplicou, mas às vezes a metodologia que eu apliquei no decurso das aulas, sim, foge daquilo que foi a metodologia da aplicabilidade da prova. sim. Quer dizer que o aluno não esteve adaptado ao tipo de prova que o professor estaria ou elaborou, e acaba também criando, se calhar, um número elevado de negativas. Então, quando há negativas, há que se olhar nos dois lados, tanto na perspectiva do aluno, se calhar não aplicou como deve ser, e nós, enquanto professores, também temos que olhar na perspectiva de que ou o conteúdo que a gente deu não demos devidamente, ou então a forma como a gente habituou os nossos estudantes no tipo de pergunta, no tipo de avaliação, acabou se calhar passando daquilo que é o habitual. Então há que se ver sempre os dois lados. Então eu aconselho sempre, nós enquanto professores, não devemos só nos preocuparmos em dar aulas, né? Não devemos só estar preocupados em dar aulas, mas também preciso estar preocupado em que, possivelmente no final de cada mês ou no final de cada trimestre, fazer uma autoavaliação e permitir que os estudantes também lhe façam alguma avaliação. Sim. Perguntando sempre aos estudantes o que é que eles gostariam que vissem melhorado no professor e que se calhar tenha atrapalhado naquilo que é o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Eu tive um caso, por exemplo, quando estava a dar aulas no Liceu São Tomás de Aquino, praticamente eram 3 turmas da mesma classe, e das 3 turmas, uma turma constantemente tirava negativa. Sim. E eles diziam que não estavam, diziam que não estavam a perceber o método que o professor estava a utilizar. Sim. Mas era o mesmo método que eu usava nas outras 2 turmas,
mas infelizmente naquela turma não estava a surtir efeito. Nas outras, os outros conseguiam tirar positivas e positivas muito altas, mas naquela turma havia sempre muita negativa. Mas também foi algo que eu lhes fiz perceber, a par, se calhar, da metodologia que o professor está a utilizar, que vocês dizem, se calhar não estarem a perceber, mas que as outras duas turmas não estão a perceber, vocês também precisam aplicarem-se mais. Quando sentei com os estudantes, fui explicando de como é que eles poderiam, se calhar, se aplicarem, porque era uma turma de, supostamente, jovens com idade um pouco mais avançada em relação às outras turmas. Então consegui notar que naquela turma eles tinham muito pouco tempo de estudarem após as aulas. Então, quando comecei a lhes fazer perceber que não era só necessário eles prestarem atenção nas aulas e depois das aulas abandonar os cadernos, ali a coisa começou a inverter. Então o problema não estava na metodologia que o professor estava a utilizar, mas era na continuidade da aplicabilidade daquilo que eles aprendiam dentro da sala de aulas. Então, tão logo conseguimos dar essas luzes, conseguimos notar o melhoramento das notas por parte dos estudantes. Exato. Consegui perceber. Tocando ainda no lado do professor, sabendo que também é encarregado de educação, como é que olha para o acompanhamento dos pais hoje em dia naquilo que é o desempenho dos seus filhos dentro da escola? Porque muitas das vezes os pais também não fazem o acompanhamento devido do seu educando na instituição, e depois chega ao final do ano letivo, quer vir saber o porquê que o filho teve muitas negativas ou porquê que o filho reprovou. Certo. Eu tenho dito sempre que na educação existem dois tipos de pais encarregados de educação. Aqueles que aparecem só no princípio e no final do ano letivo. Sim. E aqueles que aparecem ao longo do ano letivo. Quer dizer, tem aqueles pais que só chegam, matriculam o filho e no final vêm para reclamar quando o filho reprovou. Sim. Quer dizer, é daqueles pais que não acompanham o processo de ensino. E temos aqueles pais que realmente estão preocupados em acompanhar constantemente o nível de aprendizagem dos seus educandos, mas que infelizmente é um número tão reduzido. Sim. Nós hoje, por exemplo, numa turma de 40 ou 35 alunos, sem receio de errar, acreditamos nós que 20% dos encarregados desses alunos são aqueles que realmente estão preocupados em poderem acompanhar o sistema de aprendizagem dos seus filhos. Por um lado, também percebe-se que hoje em dia a vida das famílias está cada vez mais difíceis. Os pais estão mais preocupados, se calhar, em procurarem sustento para os seus filhos, e têm feito das tripas ao coração, procurando 3, 4 empregos para que não falte nada aos seus filhos. Por um lado, esse lado também tem, por esse lado também tem atrapalhado naquilo que é o processo de acompanhamento dos seus educandos, mas, claro, não se justifica. É necessário que, se nós desejarmos ter filhos devidamente capacitados e com um aproveitamento aceitável, é preciso que a gente faça um acompanhamento acérrimo. Até porque também, hoje em dia, as experiências nos dizem que é mais na perspectiva de que os adolescentes, tocam mais nos adolescentes. Os adolescentes hoje estão mais preocupados com as coisas que lhe desviam a mente do que com as coisas que lhes ajudaria a concentrar a sua mente. Então, por esse lado, é necessário que os pais procurassem prestar mais atenção aos seus filhos, de maneiras a que não venham se surpreender com os resultados futuristas. Sim. Agora, tocando no lado de como encarregado de educação, disse que é pai. Acredito que hoje em dia existe um conflito geracional, né? Um conflito geracional. Quais são os mecanismos que utiliza para saber lidar com um filho que é de uma geração completamente diferente da sua e que tem acesso a coisas que não teve, e que sabe que o acesso a determinadas informações pode confundir a própria identidade ou personalidade do seu educando? Como é que olha para o conflito geracional
e para o... Por exemplo, eu vou falar também sobre as redes sociais, ou como é que os adolescentes utilizam hoje as redes sociais. Certo. Infelizmente, não só os adolescentes, né? Sim. Falo se calhar de uma forma geral, Sim. e falo mais numa perspectiva mais africana e angolana. Sim. Infelizmente, nós não conseguimos perceber e entender o poder das redes sociais. Se realmente nós tivéssemos entendido o real poder que as redes sociais têm, Sim. conseguiríamos dar maior usualidade e teríamos maior cuidado no que concerne o manuseio das mesmas. Sim. Então, eu, enquanto encarregado de educação, primeiro é que eu não proíbo os meus filhos de terem contas ou páginas nas redes sociais. Não proíbo de terem contato com as redes sociais. Sim. O que eu procuro sempre fazer é, se calhar, alertar. Sim. Procuro alertar e ser amigo também, que é para poder acompanhar aquilo que é o processo. Apesar de que os adolescentes são muito atrevidos e criam, por exemplo, concretamente das redes ou do Facebook, né, criam várias páginas ou várias contas. Sim. Acabam ludibriando sempre, né? Mas é o que eu converso com eles. Quando vocês decidirem criar, se calhar, uma conta no Facebook ou uma outra rede social, primeiro, preferência que seja com o nome próprio. Sim. Não com determinados apelidos que depois vai fugindo à sua identidade. Segundo é que digo que aquilo que a gente publica muitas das vezes determina aquilo que a gente é. Podemos alguns podem discordar com isto, mas eu tenho dito sempre, aquilo que a gente publica vai determinar realmente aquilo que a gente é. Pode não nos cobrar agora, mas futuramente nos poderá cobrar. E olhando mesmo na perspectiva, por exemplo, do Facebook, são matérias que nós hoje lançamos, mas que daqui a 15, 20 anos vai nos lembrar. Nós vamos sempre ter aquilo guardadinho ali. Sim. E depois vamos voltar a ter as memórias do passado. Então há que ter esse cuidado com relação a esse aspecto. Volto a dizer, não proíbo, até porque tenho um rapaz mais pequeno, né, neste caso com 12 anos, e também já tem a sua conta no Facebook, por exemplo. Eu não tenho por que me opor, mas é sempre aquele cuidado que de vez em quando a pessoa vai lá ver o que é que escreveu, o que é que postou. Caso tenha algo de errado, assim de forma muito particular, a pessoa chama a atenção, dá algumas dicas de como é que poderia, se calhar, utilizar, de maneiras a que então não lhe venha prejudicar futuramente. Porque eu tenho dito e aconselhado aos muitos jovens que, e volto a dizer, aquilo que a gente faz hoje no presente vai pesar muito naquilo que virá futuramente. Nós hoje queremos viver na base de imitação, na base de sei lá das quantas, e às vezes são pessoas que não têm uma perspectiva muito futurista. Eu, pelo menos, quase tudo, se não tudo o que eu faço hoje, procuro sempre olhar no futuro. Estou a fazer hoje. Quais são os benefícios, quais são os ganhos que eu terei futuramente com relação a isso que eu estou a fazer. Sim. Então eu procuro também aconselhar isso, não só se calhar os meus filhos, mas também outras pessoas, no sentido de poderem ter esse cuidado. Então, os adolescentes principalmente são pessoas em que nós, enquanto pais encarregados de educação, precisamos ter algum cuidado em poder educá-los, porque os adolescentes são pessoas com um certo egocentrismo muito elevado, com um ego muito elevado. Então, para eles, geralmente, e na maior parte das vezes, o que não é o certo, para eles é o que é o certo. O errado, para eles, é o que é certo. Então, nós, enquanto encarregados de educação, porque já vivemos esta fase, ao fazermos a correção aos mesmos, não podemos ser tão rígidos assim. Temos que fazê-los perceber o porquê que a gente está a fazer essa correção e quais são, se calhar, os riscos que ele pode correr ao querer fazer isso. Não proibi-lo completamente, porque os adolescentes é daqueles que, quando você priva-o de alguma coisa que ele quer tanto, ele depois começa a fazer às escondidas, ou vai por detrás às escondidas. Então,
é preciso lhe fazer perceber, não proíba como tal, né? Mas faça-lhe entender dos riscos que ele poderá ter caso insistir e seguir neste caminho. Exato. Certo? Voltando um pouco na educação, no caso, a escola. Certo. A pergunta pode até parecer repetitiva, mas gostaria que ressaltasse alguns pontos que, na sua visão, que se aplicados poderiam contribuir muito para melhorar o ensino ou a qualidade de ensino. Certo. Primeiro é a diminuição da quantidade de disciplinas que existem a nível dos ciclos. Sim. Por exemplo, olhando na perspectiva, primeiro começando pelo ensino primário, falando concretamente da iniciação, primeira e segunda classe. Sim. Nós vamos ver, por exemplo, que os alunos têm por ali entre 5 a 6 disciplinas. Sim. Que eu acho se calhar meio desnecessário, né? Porque tenho perguntado sempre qual é o foco fundamental, qual é o objetivo fundamental de uma criança ou dos objetivos a atingir-se de uma criança até a segunda classe. É saber ler e escrever. Sim. E contar, acredito eu, até 100. Sim. Este é o foco, fazer cálculos em língua portuguesa, ler e escrever. Em matemática é contar até 100, se não estou em erro, e aprender a fazer cálculos básicos. Sim. Então, se este é o foco, é ali onde nós deveríamos nos focalizar. Agora, as outras disciplinas seriam disciplinas extracurriculares para complementar, mas o ensino seria na perspectiva mais teórica e na perspectiva de brincadeira. Sim. Acredito que ali poderia ajudar um pouco mais. E por outra também é a inserção das artes cênicas. No ensino primário principalmente, quer dizer, não só no ensino primário, né? Vai começar no ensino primário e vai seguindo, porque acredito eu que as artes cênicas é uma modalidade que ajuda muito no desenvolvimento e abertura do intelecto da criança. Ignora-se muito as artes cênicas, né? Queremos às vezes olhar as artes cênicas como arte de pessoas atrasadas, mas eu que vivi essa experiência das artes cênicas, falo concretamente do teatro, eu consegui notar a verdadeira importância que o teatro tem na vida e na mente de qualquer ser humano. Torna a pessoa mais inteligente, ajuda a abrir mente e ajuda-nos também na questão da socialização. Então acredito que se nós pudermos introduzir as artes cênicas também ao começar no ensino primário e elevar as artes cênicas até ao nível mais alto, acredito que poderá muito bem ajudar naquilo que é o processo de ensino-aprendizagem. Olhando, por exemplo, na quinta e na sexta classe, ou seja, na quarta classe, sem receio de errar, existem estudantes da faculdade que não conseguem resolver exercícios que aparecem em livros da quarta classe. Acredito que os professores da quarta classe, ou um professor que dê aulas na quarta classe, e se estiver a me ouvir vai concordar comigo, existem exercícios muito pesados aplicados aos livros da quarta classe que devem ser ensinados aos estudantes da quarta classe e que nós adultos também temos alguma dificuldade de resolver esses mesmos exercícios. Então é preciso rever esses currículos de maneiras a que não venha atrapalhar, e muitos dos professores, olhando nessa dificuldade, eles acabam mesmo não dando esses conteúdos porque sabem que é um bocadinho pesado para os estudantes nessa classe. Já nas outras classes também, tal conforme eu disse, o excesso de disciplinas, o excesso de conteúdos também. Por exemplo, falo concretamente da área em que eu estou, que é a disciplina de matemática. Dificilmente tu vais encontrar um professor de matemática, se calhar começando da quinta até ao ensino superior ou até ao ensino médio, que vai conseguir concluir o programa estipulado pelo Ministério da Educação. Sim. Dificilmente vais encontrar. E se encontrares um professor que termina o programa, no mínimo ele correu com os conteúdos. Foi atropelando aquilo que é o processo de ensino por parte dos estudantes. E depois faz também uma análise, por exemplo, dos estudantes que terminam o primeiro ciclo. Tu vais dar conta que 90% ou 100% dos estudantes que terminam o primeiro ciclo, ninguém vê geometria.
mas é um conteúdo que está no currículo do primeiro ciclo. Mas os estudantes não conseguem ver geometria. Por ser um último tema, acredito eu, por ser o último tema, um dos últimos temas, acaba-se não dando. E alguns professores, vendo a necessidade e a preocupação de que esses conteúdos poderão precisar no ensino médio e no ensino superior, alguns professores eliminam determinados conteúdos que é para poderem dar geometria. Mas, volto aqui a dizer que 90% dos estudantes que terminam o primeiro ciclo não dão geometria, por causa mesmo do excesso de conteúdo que os programas apresentam. Exato. Consegui perceber. Hoje em dia está como subdiretor pedagógico do IMPAGNE. IMPAGNE, até certo. queria falar sobre isso porque pode ser que tem pessoas que vão estar a assistir o programa e que hoje em dia já nem sabem que hoje em dia é IMPAGNE, que é uma das escolas com mais, como é que eu posso dizer, com mais procura pelas pessoas que eu conheço, posso assim dizer, que muita gente que eu conheço estuda ou tentou ingressar àquela escola. Acredita que o IMPAGNE é uma boa escolha? Certo. Dizer que é uma boa escolha não diria. Sim. Porque as escolhas dos cursos têm que ser com base à perspectiva de cada um. Sim. Né? Tem aqueles que preferem, por exemplo, quem algum dia desejar ser professor, Sim. se tiver que ir para a nossa instituição, estaria numa instituição errada. Sim. Se bem que também temos professores que futuramente poderão lecionar as disciplinas que nós temos lá. Sim. Mas é aquilo que se diz, quer ser professor, vai para a escola de formação de professores. Sim. Quer ser jurista, vai para os liceus. Sim. Quer ser técnico ligado a cursos de engenharia, tem que ir para o Politécnico. Agora, se desejar ser um bom técnico de administração pública, então digo, aí sim vai fazer uma boa escolha estar na nossa instituição. Sim. Então, o IMPAGNE, né, que o Instituto Politécnico de Administração e Gestão, é uma instituição vocacionada a formar estudantes que desejam estarem na administração pública. Exato. Então, volto aqui a dizer que quando alguém desejar algum dia pertencer à administração pública de uma qualquer instituição, seja privada ou pública, então a melhor escolha é a nossa instituição. Exato. E qual é a sua opinião sobre o estado atual da instituição, seja em questões de infraestrutura, questões técnicas ou até mesmo em questões tecnológicas? Por exemplo, questões de... por exemplo, se os alunos conhecem o curso de informática de gestão, conheço um amigo que no ano letivo passado tentou ingressar, mas disseram que o curso não estava a receber alunos novos. Como é que olha para o estado atual do IMPAGNE? Certo. Quer dizer, olhando de uma forma geral nas instituições do ensino médio, infelizmente as escolas não estão, ou os institutos não estão devidamente equipados como deveriam estar, ou equipados como deveriam estar. Nós conseguimos ver uma escola com alguma deficiência. Sim. Concretamente, indo na perspectiva dos laboratórios, né? Temos uma instituição com muita insuficiência de materiais, né? Vamos encontrar, por exemplo, uma instituição com curso de informática de gestão. Sim. Atenção, informática de gestão não é simplesmente informática, mas com sérias debilidades naquilo que são os instrumentos de trabalho para os estudantes, que é concretamente os computadores. Aqueles computadores estão... Muitos deles estão com há mais de 10, se calhar 8 anos. Sim. E também já estão ultrapassados. Há programas que os computadores já não suportam, que os estudantes poderiam, por exemplo, aprender. Falamos concretamente, por exemplo, do Primavera, que é atualmente o mais usado, mas infelizmente 90% ou 80% dos nossos computadores não suportam este programa. Então acaba diminuindo aquilo que seria a nossa perspectiva do processo de ensino-aprendizagem. Tal conforme eu disse, não só a nossa instituição, mas qualquer instituição do ensino médio,
acredito que deve estar a atravessar essa dificuldade com relação aos laboratórios, mas acreditamos nós que, se calhar, numa perspectiva mais futurista, venha se melhorar este lado. Mas ainda assim, nós, enquanto professores da instituição, procuramos dar o nosso máximo, criar outros contornos, de maneiras então que os estudantes saiam dali com algum conhecimento e que sejam possíveis de serem aplicados quando terminar a nossa instituição e depois poderem ser inseridos, se calhar, no sistema de trabalho a nível nacional. Exato. Deixa eu fazer uma pausa. Só algo. Está à vontade, vamos avançar. Sim. Está só o meu copo, bro. Tem água aqui. Não, sem problemas, podemos avançar. Sim. Ele não parou, né? Não. Continuando, agora vamos falar sobre o ProArte. ProArte, que é o projeto Arte para Todos. Acho que eu devo e posso considerá-lo como um dos maiores, como um dos que mais impulsiona a cultura local. Mas uma pergunta que eu faço é, já foi artista? Eu sou artista. Eu sou artista. Okay. Eu sou artista. Certo. Eu faço teatro desde 2005. Okay. Faço teatro desde 2005. Então o teatro é que me tornou praticamente a pessoa que eu sou hoje. Okay. Sim. Acho que... Deixa eu só ver aqui a pergunta. Sim. A arte é uma das coisas que é preciso ter muito amor para poder dedicar tempo e acima de tudo, dinheiro. Para poder investir dinheiro na arte é preciso ter muito amor, porque pode ser uma coisa que muitas pessoas não entendem e não têm praticamente a mesma visão. E olhando para aquilo que eu vejo sobre o ProArte, sobre a missão, os valores que o ProArte transmite para as pessoas, eu consigo ver uma perspectiva muito filantrópica. Agora eu pergunto será que em algum momento sentiu a falta da filantropia aqui na nossa cidade para com a arte? Não só na nossa cidade. Angola, África, Angola, Namíbia, Moçambique. Sim. Infelizmente, os artistas passam sérias dificuldades. Os artistas passam sérias dificuldades e que muitas das vezes acabam fugindo, né? Só saindo das artes, porque apesar do amor que têm pelas artes, as necessidades e as dificuldades da vivência diária obrigam a abandonar algo que não lhes está a dar algum benefício financeiro ou material, então vai para uma outra área que vai lhe dando benefício financeiro ou material. Então nós conseguimos notar que fazer arte no Namíbia, não só em Angola, não é uma tarefa fácil. É preciso mesmo ter amor, e acima de tudo também ter algum suporte material e financeiro. Eu tenho dito sempre, a arte é cara e nós não conseguimos, se calhar, dar o verdadeiro valor que a arte merece. Por isso é que nós hoje vamos encontrar artistas paupérrimos, artistas a passarem necessidade. Vamos encontrar pessoas muito talentosas, mas que infelizmente acabam passando sérias dificuldades. É fruto mesmo, se calhar também tenho dito, fruto da falta de educação que nós não recebemos, né? Quando falo de educação, falo de educação artística. Nós não recebemos educação artística. Muitos de nós artistas aprendemos a arte na rua, não sentamos numa escola a nos ensinar a educação que nós devemos ter com relação às artes. E eu tenho definido sempre, teremos a valorização das artes quando decidirmos colocar artes no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo,
quando a gente olhar o teatro no verdadeiro sentido da palavra e decidimos colocar as artes cênicas como disciplina curricular, por exemplo, aí sim vamos conseguir valorizar os atores que fazem teatro. Quando a gente colocar a composição musical, quando colocarmos a música como curso ou disciplina a estudar-se no verdadeiro sentido da palavra, então virá a valorização da música. O mesmo falo da dança, das artes plásticas e as outras áreas como artesanato em companhia. Então, se nós colocarmos essas áreas todas como disciplina curricular, como cursos, acreditamos nós que virá a tal valorização. Porque a pergunta que muitos fazem, que muitos me fazem também, é, por exemplo, no Namibe, se eu levar ao teatro como profissão, para além de representar, onde é que eu vou aplicar? Eu, por exemplo, enquanto ator, muita gente pergunta, Aurélio, tu enquanto ator de teatro, te sentes realizado? Eu digo sempre que não. Até hoje, são por ali quase 19 anos a fazer teatro, eu não me sinto realizado no teatro. Apesar de que o teatro ter-me dado inputs suficientes para que eu fosse a pessoa que sou hoje, mas ainda assim eu tenho uma perspectiva muito elevada do teatro. É algum dia dar aulas de teatro no sistema de ensino educativo do país, ou então num centro de formação de grande gabarito. Quer dizer, eu quero ser professor de teatro, mas infelizmente não temos uma escola de teatro. Tirando Luanda, que já temos uma escola de ensino superior de teatro, também temos uma escola média, se não estou em erro, mas infelizmente fora de Luanda não temos. Então, nós não temos como levar a arte como profissão fora de Luanda. É nessa perspectiva. Então temos essa debilidade. Vamos continuar a banalizar e vamos continuar a não valorizar aqueles que realmente fazem artes. Vamos começar a olhar para o Aurélio que faz arte e vamos dizer que o Aurélio é maluco, o Aurélio não bate bem. Mas não, é um artista. Quer dizer, aplaudimos mais aqueles de fora em relação aos nossos. Se nós pegarmos, por exemplo, uma obra de arte de um artista plástico do Namibe, estar exposto no Namibe, ou em uma outra área qualquer, falo, uma obra de arte dos artistas do Namibe, que são muito bons, e pegar, por exemplo, uma obra de arte de um artista de Luanda, a nossa obra pode ser a mais bonita, mas não comprada. Mas agora, vamos pegar a obra, por exemplo, de um artista de fora. E um outro exemplo que eu busco sempre, ainda nesse ramo das artes, é vamos entrar nas casas que existem a nível do município de Moçambique, vamos entrar nas instituições que existem a nível do município de Moçambique. Raras são as instituições que tu vais encontrar um quadro de artes de um artista do Namibe. Se é um quadro ou estrangeiro, ou uma réplica estrangeira, ou então é de um artista que não é do Namibe. Há instituições, por exemplo, aqui, pesadas, grandes, que tu entres para aquela instituição, não vais encontrar nenhum quadro de um artista do Namibe, mas vais encontrar quadros de artistas de Luanda. Mas olha na perspectiva da obra daquele artista, e olha na perspectiva da obra de um artista local, tu consegues notar que o artista local acaba fazendo melhor em relação ao artista de fora. Exato. Então é a tal falta de valorização, é aquilo que eu já disse, ou a pessoa vai fazendo por amor, mas é aquilo que se diz, o amor não enche barriga. Exato. E depois a gente vai por outros ramos que realmente vai me encher a barriga. Exato. Mas a base de tudo isso é a falta de educação artística. Se não educarmos a sociedade artisticamente, não teremos uma sociedade capaz de valorizar as artes. Se nós hoje introduzirmos, por exemplo, as artes no processo de ensino e aprendizagem, ou no sistema de ensino, agora, no ensino primário, estamos a falar, por exemplo, de crianças de 5, 6 anos, essas crianças daqui a 15 anos serão jovens com 22, 23 anos, ou 21 anos. E essas mesmas crianças, jovens com 21, 22, 23 anos, terão as suas famílias, por exemplo.
Então, se eles tiveram educação artística, o que é que eles farão nos seus filhos? Vão também ensiná-los a terem a educação pelas artes. Exato. E começa o processo de valorização das artes. Eu, Aurélio, por exemplo, não cresci com uma educação artística. Quer dizer, eu adquiri, uma vizinha convidou-me aos meus 15, 16 anos, convidou-me para ir fazer teatro. E lá entrei no grupo de teatro assim, no Deus me acuda. Mas antes, eu tento sempre fazer uma memória. Antes de entrar num grupo teatral, eu, muito sinceramente, eu não via o que se fazia de arte no Namibe. Exato. Porque não tinha uma educação artística. Exato. Acho que uma pergunta que eu devia fazer antes é como é que surgiu o ProArte? Qual foi a ideia? O ProArte surge, quer dizer, eu tenho definido assim. A verdadeira definição do ProArte começaria assim, talvez. Aparece um amigo em 2015, Exato. um amigo de Luanda, vem para o Namibe e pergunta-me: Aurélio, o que é que as crianças têm feito durante as férias maiores? Na altura era em dezembro e janeiro. O que é que as crianças têm feito nesse período aqui no Namibe em termos de ocupação? E eu dizia: olha, infelizmente nada. As crianças saem de férias, ficam ali a vaguear, outros os pais põem para viajar e ponto final. Disse: não existe assim um espaço onde as crianças sejam ocupadas. Eu disse: pá, infelizmente não. Dali então surge a necessidade de se criar um ateliê de férias. Então ele intitula o ateliê de férias, que é o amigo meu Giselmo Gomes, que nessa altura deve estar em Portugal. Então o Giselmo Gomes cria o ateliê de férias só no teatro. No ano seguinte, quer dizer, após terminar aquele período do ateliê de férias, no ano seguinte, aproximando-se o dezembro, infelizmente ele não vem para o Namibe, porque o projeto era dele, mas ele pediu-me que eu desse continuidade ao projeto. Eu olhei o projeto, olhei e preferi abrir mais. Não, para além do teatro, por que não dar música, dança e guitarra? E canto, neste caso, sim. Lá introduzimos essas áreas. Olha que nós dávamos aulas de guitarra, eu até hoje digo sempre que fui um aventureiro. Nós dávamos aulas de guitarra a 40 crianças com uma única guitarra. Dávamos aulas de pianos a 40 crianças com um único piano. Quer dizer, quase que não tínhamos instrumentos de trabalho. Mas procurávamos ensinar as crianças, né? Assim, faseado. Hoje tocam 2, 3, 4 crianças, amanhã outro grupo. E lá realizamos então a segunda edição do plano de férias. Mas eu na altura já estava trabalhando no Gabinete Provincial da Cultura. Exato. E eu converso na altura com a diretora da Cultura, era no sentido de podermos introduzir o ateliê de férias como um programa do gabinete. Como um programa do gabinete. Mas só que infelizmente não tive êxitos. Na altura a diretora disse que não era possível introduzir aquele programa como programa, ou aquela atividade, como programa do gabinete. Ficou. E depois também, então logo estava a terminar o plano de férias, alguns pais encarregados de educação perguntavam-nos, após o plano de férias terminar, se os nossos filhos desejarem continuar a ter aulas de artes, onde é que poderão ter? Eu disse que infelizmente no Namibe não tem. Mas vou levar essa proposta no local de serviço onde eu trabalho. Quando apresentei a proposta, infelizmente a proposta não foi aceita. E dali então surge a necessidade, em 2017, no princípio de 2017, surge a necessidade de a gente continuar a dar as aulas de artes. Foi dali então que eu decido desfazer o nome. Mas o nome que surgiu primeiro era o Senfoartes, que é o Centro de Formação de Artes. Dali comecei a bater algumas portas de como é que eu poderia criar o centro. Vou para o INEFOP. O INEFOP, infelizmente, na altura diziam-nos que, olha, eles não cadastram um centro de formação de artes. E fui mais ao fundo, é quando me apercebo que afinal o Gabinete Provincial da Cultura poderia muito bem cadastrar um centro de formação de artes, dentro daquilo que são as suas responsabilidades. Então dali cadastramos o espaço e a gente começa a trabalhar, a dar aulas.
Então eu hoje defino, né, o ProArte como o fracasso de vários projetos que tentei implementar na cultura que não deu certo. Então criamos ali o ProArte, quer dizer, o Senfoartes não conseguimos avançar porque não tínhamos capacidade também de pagar. Então decidimos transformar em um projeto. Então surge o projeto de Artes para Todos, que é o ProArte na MIP. Exato. Yeah. Vamos só fazer uma pausa porque com um problema aqui no microfone. Parou de gravar. Dado ao projeto. Tá. Podemos continuar. Ok. Sim. Como eu estava a falar sobre a ideia do ProArte. Vou falar sobre a ideia do ProArte. Certo. Sei que também tem artistas agenciados pelo ProArte. Sabendo que está num sítio em que o mercado não é assim muito desenvolvido e tem muita pouca abertura para shows e apresentações, quais são os mecanismos que tenta utilizar para encher a agenda dos seus artistas? Ou dos artistas que fazem parte do ProArte? Ok. Para já não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil, mas ainda assim dos artistas que nós procuramos sempre agenciar, há um requisito número 1 e fundamental que nós exigimos, que é saber cantar ao vivo. Okay. Esse é o requisito número 1, saber cantar ao vivo. E eu tenho aconselhado muitos artistas aqui no Namibe, né, ligado à área da música, que tirando Luanda, nas restantes províncias, se tu não souberes cantar ao vivo, infelizmente terás atividades trimestralmente ou semestralmente ou anualmente. Agora, quando tu investes na tua voz, em aulas de canto, ali é capaz de tu teres 2 atividades mensais ou mais. Nós, por exemplo, no Namibe, constantemente temos palestras, temos workshops, temos eventos ligados a casamentos, temos eventos diversos de moda em companhia. Exato. E que para eles preferem sempre ter um artista que saiba cantar ao vivo
do que um artista que vai fazer playback. Então é uma das estratégias que nós temos, de que todos os artistas que passam por nós devem ter essa obrigatoriedade, saber cantar ao vivo. Exato. Se nós vemos algum talento e vemos que nesse momento não tem, se calhar, um vocal muito forte, a gente procura trabalhar. Até porque, por exemplo, neste caso, nós temos nessa altura, estamos a trabalhar com, Adelina. Adelina, antes de estar conosco, era uma artista que preferia fazer mais playback do que cantar ao vivo. Hoje, se tu perguntas a Adelina, entre fazer playback das suas próprias músicas e cantar ao vivo, o que ela prefere? Vai te dizer que prefere cantar ao vivo. Porque ela hoje percebeu também que cantar ao vivo dá mais vida e torna o público mais próximo do artista. E a questão da valorização do próprio artista é mais elevado. Então é uma das estratégias que nós procuramos sempre fazer, em que ignoramos um pouco o fator estúdio, gravação de várias músicas, e procuramos investir na voz ou na melhoria da qualidade da voz do próprio artista. Exato. Certo? Sabemos que estamos acho que a centralização do mercado musical angolano, acho que também parte muito sobre questões políticas, né? Porque é quase tudo centralizado em um único sítio. Mas tocando no ramo da arte, o que acha que quais são os pontos em que podemos utilizar para desenvolver o mercado local? Ou sente que o mercado local tem potencial para se desenvolver e tornar-se autossuficiente? Olha, o Namibe é uma província com potencial artístico muito forte. Exato. Não só na área da música, mas em todas as perspectivas. Os artistas do Namibe são muito fortes e estão capacitados para poderem enfrentar com artistas de qualquer parte da Angola, se assim posso dizer. Mas há uma diferença muito grande e abismal, né, que nós vamos encontrar entre, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Namibe e Luanda. Não é que os artistas de Luanda cantam melhor do que os artistas, ou em relação aos artistas do Namibe. Não. A diferença entre estar em Luanda e estar no Namibe enquanto artista é o fator abertura televisiva. A televisão catapulta a imagem de um artista, desde os videoclipes, aparição em programas, se bem que hoje em dia diz-se para se tornar viral, hoje o TikToker acaba também ajudando na elevação do potencial artístico de qualquer artista, se assim posso dizer. Mas ainda assim a diferenciação entre Luanda e Namibe é mesmo nesse quesito. É porque tudo o que é televisão está centralizado em Luanda. Então, por isso é que muitos artistas preferem sair do Namibe e irem para Luanda, porque eles sabem que ali é o centro de quase tudo. Então acabam estando sempre ali. Depois também, por causa da dificuldade do reconhecimento financeiro, falo nessa perspectiva, do reconhecimento financeiro por parte dos nossos artistas, em poderem também ajudar ou pagarem alguém para publicitar melhor os seus serviços, eles acabam também recuando. Nós, por exemplo, no Namibe, nós temos aqui praticamente acho que um dos melhores bloggers a nível da região sul. Quer dizer, está se tornando um dos melhores bloggers a nível da região sul de Angola. Está a ir muito bem. Mas se tu quiseres fazer uma publicidade, acredito que, por exemplo, para uma semana já não te fica menos de 10 a 15 mil kwanzas. Será que nós temos aqui artistas com capacidade de semanalmente poderem bancar 15 mil kwanzas para poderem publicitar os seus serviços? Não temos. Se tiver,
vai tirar do seu salário. E não a gestão mais correta. Tira do seu, se é músico, tira da música para poder publicitar a música. Temos essa questão. Por outro lado também, infelizmente, né, também olhamos muitos artistas reclamam de que não, nós no Namibe não nos pagam como deviam pagar. Mas a pergunta que eu faço sempre a muitos artistas é: se, por exemplo, o Gerilson, né, vou dar um exemplo de Gerilson, poderia dar de outro artista, né? Se o Gerilson, por exemplo, vem para o Namibe e eu, como promotor de evento, pago 1 milhão, é porque eu sei que o Gerilson me vai devolver os 1 milhão e vou ter algum lucro. Agora, sem receio de errar e sem menosprezar, né, os artistas do Namibe, mas aquilo que se diz, 90% dos artistas do Namibe não te conseguem meter entre 500 a 1000 pessoas numa sala, se calhar a pagarem 1000 kwanzas. Temos essa dificuldade. Quer dizer, o custo de produção vai ser elevado e, infelizmente, o promotor não vai ter o retorno que deveria ter. Então, é preciso reclamar em função do impacto que você dá. Né? Do impacto que você dá. Eu, por exemplo, ao dar 100 mil kwanzas a um artista, há que se justificar os 100 mil kwanzas que eu tenho que dar àquele artista. Há que se justificar. É um artista que tem um impacto. As suas músicas, mesmo as pessoas quando te verem lá vão ter aquele impacto como deve ser. Tá bem, se vai ter, então vai dar. Nós na Namíbia temos artistas que custam, acredito eu que nessa altura no Namíbia temos artistas que custam 200 mil kwanzas, 200 a 300 mil kwanzas. Temos artistas que não cantam com menos de 50 mil kwanzas. Temos artistas que cantam grátis. Isso sempre vai existir. E é aquilo que se diz, quando você sabe que o teu trabalho tem qualidade, defina o preço. Mas ao definir o preço tens que ter também a perspectiva de que onde me for contratado e me darem, por exemplo, 100 mil kwanzas, o pessoal que lá for vai sair satisfeito com o meu trabalho, com o meu produto. Então é preciso olhar neste lado. Vou buscar um exemplo bem prático. Há bem pouco tempo aconteceu um evento cá no Namibe, não vou mencionar qual, em que o promotor do evento, que vinha de fora, lhe foi cobrado o valor dos artistas do Namibe que poderiam atuar naquele evento também. E a resposta que ele deu foi: se eu ainda não vi eles atuarem, por que é que devo pagar antes? Houve uma pequena discussão, mas ficou por ali. Está bem. Mas, tão logo o evento terminou, este mesmo promotor ficou satisfeito com a atuação dos artistas do Namibe. Quer dizer que ele conseguiu perceber que realmente o Namibe tem jovens talentosos. E se nós pudermos apostar mais, acredito que pode elevar-se. Vou dar um exemplo bem prático, né? Nós temos tem a nossa artista de ProArt, mas vou dar um exemplo prático que é preciso reconhecer também os esforços dos outros. Há uma música cantada por um trio, que é a Elise, a Znaida e a Larissa Pereira. Exato. A Larissa Pereira. Elas estão a promover uma música que eu lhe garanto que se essa música fosse muito mais bem promovida, ou se, por exemplo, elas estivessem em Luanda, que é o centro de quase tudo, e promovida por um promotor ou por um DJ de renome, acredito que a música seria uma febre a nível nacional, porque existe alguma qualidade. Vou buscar um outro exemplo, se calhar preferi buscar de um outro artista, agora vou buscar um exemplo de uma artista que pertence à nossa agência. A Adelina tem uma música intitulada Me Fala. Claro, não gravou na época em que estava conosco, mas é uma música dela. Ela foi convidada, ou seja, nós pedimos, né, para que ela fosse convidada a um programa televisivo, da Zap, por exemplo. Ela cantou a música, e mais uma outra ainda lembro, né, as duas músicas, e vê que
nós pedimos para ela ir cantar. Foi aceite, com algumas curvas, mas foi aceite. Exato. Então logo ela cantou essas 2 músicas. 2 dias depois, o retorno, quer dizer, a situação inverteu. Já não fomos nós a pedir. Foi eles a ligarem para nós, a convidarem ela. Exato. Isso é o quê? Fruto da qualidade que a música tem. Então é mais ou menos nessa perspectiva. Quer dizer que o que nos falta mesmo cá no Namibe é cadeias televisivas ou então programas como estes com algum impacto mais elevado, capaz de poder ajudar a elevar ainda mais o potencial artístico que nós temos cá no Namibe. Exato. Porque o Namibe é uma terra muito rica e com jovens com um certo potencial no mundo das artes. Exato. Estamos quase a terminar, estamos quase a fazer 1 hora. Mas tenho aqui perguntas voltadas para a questão do empreendedorismo. Soube que esteve envolvido na produção de, se não estou em erro, o maior festival artístico do Namibe, que são as Festas do Mar, que é um festival que congrega muita gente. Como é que encara as Festas do Mar na perspectiva de não de promotor ou produtor, ou nem como uma pessoa que está envolvida na produção, mas na perspectiva de consumidor? Como é que encara as festas do Mar em questões de trazer novidades atrativas para a cidade? Sabendo que as Festas do Mar existem há mais de 10 anos, não estou em erro. Mais do que isso. Sim. Porque sou um pouco mais novo, então. Então, como é que encara as Festas do Mar? Ok. Olha, como jovem e se calhar cidadão pertencente a esta cidade, a este município, nós deveríamos olhar as Festas do Mar com a maior montra de promoção econômica a nível da nossa província. Tínhamos que ter as Festas do Mar nessa perspectiva. A maior montra da economia do Namibe. Mas infelizmente somos nós que não acabamos valorizando e elevando ela nessa perspectiva. Para que eu possa elucidar as pessoas, é preciso também que pediu que não falasse como membro da organização. Mas vou ter que falar como membro da organização algumas edições para as pessoas poderem perceber. Sim. Quando eu digo maior montra econômica a nível da nossa província, e como um dos membros que pertencia à organização das Festas do Mar, uma das maiores dificuldades que nós mais atravessamos nas Festas do Mar é mobilizar empresários para exporem nas Festas do Mar. Quer dizer que os nossos empresários locais também banalizam as próprias Festas do Mar. Dificilmente vais encontrar empresários a patrocinar as Festas do Mar. Porque para nós termos umas Festas do Mar gigante, e nessa perspectiva que eu disse da valorização da economia local, é preciso que as empresas injetam valores. É preciso que as empresas acreditem a quem está em frente a organizar. Não participam, são convidadas, não participam. Taxa-se um valor ínfimo, também não participam, não apoiam e depois querem criticar que esta edição não foi como deveria ser. Quem tem patrocinado as Festas do Mar, ou seja, o maior bolo de patrocínio das Festas do Mar, infelizmente, é patrocinada por uma empresa que não... A Negola não é do Namibe, é do Lubango, ou da província da Huila. A Negola é que mais patrocina as Festas do Mar. Só para termos essa atenção. Quer dizer que os empresários locais, né, deveriam procurar apostar mais. E depois também percebe-se, né, hoje em dia, empreender é publicitar. Se nós desejarmos empreender e termos, se calhar, cada vez mais compradores,
dos nossos produtos, é preciso publicitar sempre. Publicidade custa caro. Mas tínhamos que olhar o momento das festas do mar. Alberga mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Como um momento de publicitar os nossos serviços. Mas infelizmente não temos. Quer dizer, nós estamos a falar, por exemplo, falo da penúltima edição das Festas do Mar realizada, onde tivemos, dentro das Festas do Mar, teve um evento que é o Festas das Cidades, que foi realizado pela Unitel. O orçamento daquele evento foi 2 ou 3 vezes mais o orçamento das Festas do Mar. Quer dizer, um evento de um dia, o seu orçamento foi 2 ou 3 vezes mais do evento de um mês. Quer dizer que nós, se continuarmos assim, nunca vamos ter as Festas do Mar na perspectiva em que a gente quer ter. O governo fez muito bem, por exemplo, de sair como organizador das Festas do Mar e entregar a entidades empresariais ou as instituições privadas, mas a par disso é necessário que apareçam empresas capazes de poderem ajudar a potenciar, financiar. O Porto está a vir bem, começou, mas não basta o Porto. Se tivermos, por exemplo, 10 empresas com a perspectiva que o Porto tem tido, no que concerne o apoio das iniciativas a nível da nossa província, acreditamos nós que as Festas do Mar vai bombar. Exato. Vai mesmo bombar. Tocando também ainda no lado do empreendedorismo, também promover o Bazar, já vi muitas edições do Bazar que foram produzidos pelo ProArte. Qual é a visão da organização do Bazar? Ok, o Bazar, primeiro dizer que o Bazar é um evento criado por 3 jovens, não me esqueço até hoje, lembro como se fosse hoje, 3 jovens entraram em contato comigo e tinham a ideia de realizarem uma feira de empreendedorismo ligada às mulheres. Falo concretamente da Teresa, da Valdivina, minha irmã, certo, e da Isabel. Esse projeto é delas. Tiveram essa iniciativa, vieram ter comigo, precisavam de um suporte. E nós, enquanto ProArte, chegamos e ouvimos a ideia delas e dissemos, uau, vamos avançar. Como nós também, enquanto ProArte, a nossa perspectiva é mesmo ajudar a elevar os projetos de determinados jovens, daí começamos a produzir. E nós víamos no Bazar como uma oportunidade de muitas jovens mulheres a poderem tornar-se cada vez mais independentes, serem autossustentáveis. E foi nessa perspectiva que a gente foi levando a realização dos bazares. Mas depois, infelizmente, por ocupação delas, elas abandonaram e nós, enquanto ProArte, continuamos a fazer. Elevamos ainda mais a fasquia da realização do bazar. E percebemos que existem muitas jovens com vontade de poder empreender. E vou lhe dizer que 80% ou 70% das jovens que vendem nos bazares são jovens que vendem nas redes sociais, não têm um espaço próprio e têm tido o bazar como uma oportunidade de poder estar mais próximo dos seus clientes e angariarem mais clientes ainda. Então nós acreditamos que o bazar veio para ajudar a catapultar as iniciativas empreendedoras de jovens. Hoje não atende só as mulheres, também aparecem homens a querer empreender no bazar, mas estamos ali com praticamente 70% a 80% das participantes são jovens mulheres do Namibe e também já recebemos basistas que têm vindo de outras províncias que têm tido essa vontade de poder empreender. Então é o espaço que ajuda a despertar o fator independência por intermédio de um negócio por parte de muitos jovens que têm esse espírito de empreender. Recentemente aconteceu sobre o Cine Estúdio daqui do Namibe está a ser reabilitado
E recentemente, no dia 4 de agosto, teve não lembro bem, mas teve uma atividade em prol da cidade que também teve o mesmo objetivo, que é uma exposição para os empreendedores. Não sei se fez presente, mas acredito que viu imagens. O que achou do dia 4 de agosto no Cine Estúdio? Ok. Primeiro dizer que o Cine Estúdio não está sendo reabilitado. Não está sendo reabilitado. Sim. São algumas atividades que vão acontecendo lá e a pessoa vai fazendo uma outra coisinha ali, um retoquezinho só para aquela atividade. Exato. Então, realizou-se ali o Expo Tour. Sim, Expo Tour. É o Expo Tour, certo? Nós, enquanto ProArt, fomos convidados a ajudar na preparação e organização da Expo Tour. Estávamos por dentro. Foi realizado pela Direção Municipal do Gabinete Integrado do município de Moçambique. E dizer que realmente foi das melhores feiras que o Namíbia algum dia já teve. Ou que eu participei, que algum dia o Namíbia já teve. Foi muito interativa, muito interessante, e nós conseguimos ver o potencial do Namíbia lá, ou do município de Moçambique lá. É preciso que se continuem a realizar eventos do gênero, porque ajuda a dar mais visibilidade aos empreendedores da nossa província, e não só, porque é aquilo que eu disse, muitos de nós empreendedores, infelizmente, apostam muito pouco na publicidade. Acabamos colocando o nosso negócio no anonimato. E o surgimento dessas feiras vem mesmo para ajudar a publicitar mais os nossos serviços. Eu tenho aconselhado muita gente, eles dizem que não, eu vou numa feira, não vou vender. Não, na feira não é ir com a perspectiva de vender o produto na feira. Atenção, nós não podemos ir com a perspectiva de vender o produto na feira. Se vendermos, tudo bem. Mas atenção, tu não vendes o produto, mas tu ganhas alguma coisa, ganhas clientes. As pessoas começam a conhecer mais os teus produtos. Então é preciso que a gente perceba esse lado. A participação em feiras é mesmo para ajudar a divulgar ainda mais os meus serviços. Porque numa feira de 1000, onde visitam 1000 pessoas, eu acredito que pelo menos 100 pessoas viram o meu produto e poderão gostar do meu produto. E posso angariar mais 100 clientes. Que após a feira, a minha produção ou a minha venda pode aumentar fruto da participação naquele evento. Então, para mim, a Expo Tour foi o catapultar das iniciativas empreendedoras a nível da nossa província, e que não fosse realizado só nas festividades do município de Moçambique. Se tivéssemos que realizar trimestralmente ou semestralmente, poderia ajudar ainda mais aquilo que é o elevar dos trabalhos dos nossos empreendedores. Exato. Essa foi praticamente a minha última pergunta. Dizer que foi um prazer conversar consigo e pude aprender muito, pude reter muita coisa. Temos aqui o Tadeu, que está aqui no painel. Não tens nenhuma pergunta, Tadeu? Não. Ok. E para terminar, gostaria que deixasse um conselho ou uma mensagem para todos aqueles que acompanham o ProArt, todos aqueles do Namíbia, uma mensagem de incentivo. Ok. Primeiro dizer que o ProArt está encerrado. Está encerrado? Né? O ProArt está encerrado. A área de formação, né? A área de formação. Exato. Hoje o ProArt, quer dizer, a sigla ProArt hoje está ligada a uma sociedade comercial. Exato. Unipessoal, quer dizer, é uma empresa, né? Agora é uma empresa. Exato. E a área vocacionada a lecionar aulas de artes, ou a área vocacionada a lecionar áreas de artes, é o projeto de Artes para Todos. Exato. É que a gente encerrou, se bem que era a área que dava-nos maior visibilidade, está encerrado fruto de algumas dificuldades, mas nós queríamos nos apegar a isso. O fechar de uma porta não significa dizer o culminar dos teus objetivos. Exato.
Quando fecham-te uma porta, então não pensa que foi o terminar dos seus objetivos. Às vezes é necessário a gente parar para melhor pensarmos e depois continuarmos a andar. Então, deixo aqui um conselho aos jovens. Vou buscar um conselho na altura aprendido pelo atual secretário de Estado para o ensino primário, o Dr. Pacheco Francisco. Ele dizia-nos sempre, na altura, quando fui subdiretor pedagógico da escola anexa, quando participávamos das reuniões, ele dizia-nos sempre: um gestor ou um líder é aquele que utiliza a inteligência da água. Precisamos aprender a utilizar a inteligência da água. A água, se tiver que sair, por exemplo, se o seu percurso for sair daqui até, por exemplo, a centralidade da Praia Amélia, mas para chegar à centralidade da Praia Amélia é preciso dar a volta pelo Cambongue. Por exemplo, estamos no centro da cidade, mas a perspectiva é ir para a centralidade da Praia Amélia. Se acharmos que ao longo do caminho para a Praia Amélia teremos muitas dificuldades para lá chegar, e é mais viável irmos pelo caminho do Cambongue, passar pela Aida, 5 de Abril e chegar à Praia Amélia, então contorna. É preciso contornar os obstáculos. Não bata contra os obstáculos, contorna os obstáculos. Então a água é isso. A água, por exemplo, se tiver num recipiente, ela procura meios de poder sair. Vai enchendo, até encontrar um buraco, né? Um orifício. Sim. Então é preciso que a gente olhe também nessa perspectiva. Não bata de frente diante dos obstáculos que vais encontrando na vida. Se puder, para e contorna os obstáculos. Para contornar, se tiveres que dar 2 passos a menos, dê a 2 passos a menos. Para que você consiga depois melhorar ou encontrar a melhor via para atingir os seus objetivos. Então, eu tenho dito a alguns jovens que dizem que não, o ProArt era o nosso incentivo, está bem, que deve continuar a ser o vosso incentivo. O encerrar do nosso projeto não significa dizer o encerrar dos nossos objetivos. Não. Poderemos ir mais fortes, estamos a refazer as nossas ideias e, quiçá, daqui mais um tempinho poderemos ter um projeto cada vez mais forte. Então, quando tiveres os teus objetivos bem traçados, não permita que ninguém o faça cair. A pior prisão não é aquela encarcerada em 4 paredes com gradeamentos em frente. A pior prisão é quando prendem os teus pensamentos. E ninguém consegue prender pensamento de ninguém. Exato. É por ali. Sim, muito obrigado. Subscrevam o canal e ativem o sininho. Isso é o SEM Podcast. Muito obrigado. Obrigado, estamos juntos. Sim. Ok.